esse trabalho com remoção de ceras tem garantia? Olha, ele é um produto que ele não é um produto que vai durar para sempre. Ele é um produto que sai. Tudo que você aplica, que ele está sobre a superfície, eu dou uma garantia, vamos dizer assim, de 6 meses, e eu dou essa garantia com medo, tá? Claro que você tem que fazer um contrato e colocar um monte de ressalva, olha, não pode riscar, não pode passar nenhum objeto aqui, um móvel, porque às vezes está em condomínio, passa mudança, passa uma série de coisas lá e acaba riscando o piso, e o condomínio pode entender que está na tua garantia, tá? Então, o combinado não custa caro, você tem que especificar muito bem. Se cair um produto, igual eu falo assim, alcalinos são a criptonita de resinas, tá? De acabamentos acrílicos. É a criptonita. Você colocou, ele vai sair na hora. Um removedor, às vezes você passa esses produtos em estacionamentos, né? Dentro de garagens. Caiu gasolina, é criptonita. Então, não pode cair nenhum tipo de solvente. Então, você avisa, ó, ele não existe uma garantia para solvente. Então, se por acaso descascar, às vezes acontece. A gente foi fazer um trabalho, recentemente não, ano passado, nós fomos fazer um trabalho numa obra que estava finalizando. Então, a gente passou, lavou bem o produto, mas não tem como você trabalhar numa obra em que está o marceneiro, está o pedreiro, está mais um cara lá em cima fazendo pó. Então, você tem muita dificuldade de se trabalhar no meio dessas pessoas, principalmente quando você vai fazer a aplicação de resina. É a mesma coisa quando você vai passar tinta epóxi. Eu não aplico tinta epóxi, mas eu sei que a hora que eles fazem, que eles passam aqueles produtos para tampar, às vezes tem buraquinhos, eles vão passar uma camada de cimento, eles têm que ter um tratamento muito especial, porque se eles deixarem grãos finíssimos, por mais finos que estejam, de areia sobre a superfície, vai soltar mesmo sendo uma tinta epóxi, mesmo sendo um acrílico à base solvente. Então ele vai soltar, porque esse grãozinho fino da areia, ele não vai deixar colar, ele vai ficar ali. Na medida que a pessoa começar a transitar em cima, ele começa a raspar, até que ele começa a liberar toda aquela tinta. E isso acontece, eu faço manutenção numa garagem aqui em Curitiba, e ele ficou lindo, 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 lindo o piso. Mas deu 3 meses, começou a pipocar um tanto, deu mais 3 meses, agora tem vagas lá que praticamente as vagas inteiras soltaram. Por quê? Porque ele existiu soltou-se essa areia ali, o concreto ele fragmentou. Quando ele fragmenta, mesmo ele estando embaixo da tinta, ele tende a soltar. Mesmo nós falamos de coisas à base de solvente, como uma tinta epóxi, né? Ou como as resinas à base de solvente, que também são mais resistentes, né? Tem casos que você só vai resolver com as resinas à base de solvente, e o melhor delas é que elas têm uma secagem muito mais rápido. Mas tem que cuidar também, tá? Não me indico vocês passarem num condomínio à base de solvente, porque a hora que ela for para ela soltar, ela é terrível, ela incomoda bastante, e se você precisar fazer uma assistência técnica, é muito pior. Você vai sofrer para fazer assistência. Por isso que dificilmente eu vou falar para vocês das resinas à base de solvente, tá? Tem casos que eu sou obrigado a usar, mas são casos muito específicos. Então, vamos falar do que realmente interessa, do que realmente serve para vocês, tá? Então, coloca assim, tem garantia, né? Voltando a responder. De 6 meses, tá? Eu dou uma garantia de 6 meses. Aconteceu de alguém já voltar? Nesse caso dessa obra que eu fiz 1 ano atrás, o pessoal foi fazer a limpeza pós-obra e eu acredito que eles devem ter colocado alguma coisa meio alcalina e lá soltou. Lá soltou, a mulher ligou desesperada para mim que estava soltando o produto, nós tivemos que ir lá. E nesse caso lá, eu deixei o que tinha no piso, a gente removeu o que saiu, mas eu deixei como base, porque ali era um concreto. Então, o concreto é algo muito, muito, muito poroso. Então, a gente colocou, acho que umas 6 demãos de selador, de base seladora, porque ele puxa muito. Então, quando você está falando de concreto, o concreto ainda, apesar de ser 2 pisos cimentícios, o concreto, ele é mais poroso do que o granilite. O granilite, ainda porque ele tem as granilhas, ele não usa tanto produto. Mas nesse caso era o concreto, nesse caso tinha o problema de ter muita gente lá fazendo muito pó no ambiente, então os pós no ambiente prejudicam, né, a vedação, a colagem dessa estrutura, a gente não consegue manter
ele sempre imune de pó. Então lá aconteceu que saiu, mas saiu assim, com 45 dias, acabou saindo tudo quando foram fazer a limpeza pós-obra, e nós tivemos que ir lá e refazer. E tá tudo bem, a amizade continua a mesma. Essa cliente agora, começo de janeiro, ela me passou uma mensagem, reclamando de uma coisa que ia acontecer, né? Eles iam trazer toda a mudança para casa. Ela falou assim: ah, que daí vocês fizeram, daí agora um ano depois já riscou tal, e esse serviço de resina não é a vida toda, é um ano, e você tem que, existe uma manutenção. Então, quando vocês passam para o cliente, quando vocês vão fazer, como lá eu entrei por uma empresa de engenharia, então eu não tinha o contato com a cliente, você acaba não falando, não explicando para ela o que pode, o que não pode, o que vai acontecer. E que os serviços de resina não são eternos. Mesmo quando você faz uma vitrificação, ele tende a durar um tempo, 1, 2 anos, 3 anos às vezes. Mas chega uma hora que vai sair o brilho, bem como uma resina, ela tá sobre esse peso. Então, se você arrastar alguma coisa, vai riscar, vai sair. As pessoas não vão usar sempre o mesmo produto. Às vezes a funcionária vai lá usar um produto que ela tinha na cozinha, às vezes um alcalino, para tirar a gordura, e vai acabar usando. Não é eterno. Então, garantias para ceras são pequenas. Eu indico aí de 190 dias a 180 dias no máximo, tá?